Ok, vamos para a aula 5. Pessoal, como é que vocês estão conseguindo entender aí? É muita informação? Dá para assimilar? Eu estou trabalhando a matéria na sua profundeza, entendeu? Porque para falar superficial, 40 minutos de uma palestra acabou, né? Ah, porque era assim, assado e pronto. Mas eu estou mexendo lá nas bases, para você entender, porque lá na frente, o que eu estou falando agora, lá na frente faz diferença, para você entender a matéria, entendeu? Então eu estou preocupado que não, se está sendo muita informação, mas eu tenho que passar a matéria, não tem jeito, não tem como. Encher linguiça eu não posso, porque nem dá, está faltando tempo. Eu tinha que ter mais tempo dessa matéria toda. Tem coisa pra caramba aí. Mas são informações preciosas, são preciosas. Por exemplo, vamos trabalhar essa informação aqui. É, quem sabia a origem do Dó, Ré, Mi, Fá? Alguém já ouviu falar sobre a origem do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Então, é uma informação interessante. E olha que interessante, e muito interessante, porque ela vem de uma oração. Quando você usa aí o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Vem de uma oração. Vamos lá, vamos entender essa questão aqui, ó. Ah, e- é, Este hino composto por Paulo Diácono, inclusive foi um diácono que fez o negócio ainda, foi o diácono que fez a música, que fez uma composição. O historiador lombardo do século VIII teria se servido Guido d'Arezzo no século XI, por volta de 1025, para nomear os sons da escala diatônica de Dó. O que é a escala diatônica? De escala diatônica, você tem as 7 notas principais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A escala chamada é, aquela semitonada, que é a cromática, ela é com meios tons. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então é o ré sustenido, que ele é o mi bemol. É o fá sustenido, que é o si bemol. E assim vai. Essa escala é a escala básica, que todo mundo usa. Então esse cara aí, ó, o Paulo Diácono, ele fez uma música no século VIII lá, e o Lombardo registrou. Lá na frente, no século XII, o 11, né, o Guido d'Arezzo usou esta canção para numerar as notas. Porque veja bem, até o Gregório Magno tinha sua forma de escrever. Ele inventou lá uma escrita dele lá, é os neumas, né? O Guido d'Arezzo fez uma coisa tão bem organizada que o mundo inteiro usa. Se você escrever uma pauta aqui em Lisboa e mandar tocar no Japão, eles tocam direitinho a pauta. Você está vendo, tá vendo aí a Copa do Mundo? O que esses caras estão tocando os nacionais aí, quando tem banda? É porque eles pegaram a pauta musical. Então, na verdade, o Guido d'Arezzo, ele foi o primeiro cara a globalizar. Olha aí a origem das notas do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É que depois o ut mudou para dó, para ficar melhor. Mas ut, quente laxis, isso é latim, né? Ressonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solvi polluti, labi hiatum, santi Iohannis. Vamos tradução. Olha, Paulo, que legal a tradução do Dó Ré Mi. Ao tocar do Ré Mi, o cara está verdadeiramente louvando a Deus. Olha que interessante. O diabo não levou nem essa aí, ó. A tradução diz o seguinte: para que os servos possam, com suas orações, vozes soltas, ressoar as maravilhas dos vossos atos. Limpa a culpa do lábio manchado, ó São João. Então, o Dó, Ré, Mi, Fá já é uma oração em si. A palavra UT foi posteriormente substituída por Dó, para facilitar o canto, com a terminação em uma vogal. E o Si, que não consta na melodia solfejada, foi acrescentado tomando-se as iniciais, tornando-se, né? Ou tomando-se também, pode ser.
as iniciais da palavra sancte e o seu nome Ioannes, ambas no caso vocativo. No latim clássico não há letra J, a qual é substituída pela I. Então ficou si, Sancti Ioannes, porque a oração é do São João, segundo o compositor, e embaixo assina com Sancti Ioannes. Vamos ver aqui a tradução, rapidinho. Ut quent laxe sonare fibris, doce sonoro ressoe o canto, mira gesturum, fulumitorum, minha garganta faça o pregão, solve polute labi reatum, solta minha língua, lava minha culpa, Sanctis Ioanne, ó São João. Nitius Caleo Vênis Supremo, anjo do tempo no céu descendo, te patri magno fore militurum, teu nascimento ao Pai comunica, nome et vita seri gerandai, de tua vida precária fala, ordine promite, teu nome explica, iris possiri dubius supermi, súbito mudo teu Pai se torna. Não, e aí vai a letra da música que é algo fantástico. Só que vocês viram isso aqui? Porque é a origem do do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, a origem do do, ré, mi, fá, sol, lá, si foi de uma composição de Paulo Diácono, registrada por Lombardi no ano 8º, que foi usada por São João Batista no século XII, é isso mesmo, 11, e o Guido d'Arezzo tomou essa oração e fez as notinhas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, em cima dessa oração. Olha que interessante isso aí, né? Muito interessante. Ok. Vamos agora a outra parte, a parte 5. Onde é que está aqui a parte 5? Ok. A 5. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, chamar. Ups. Aqui, achei. Aqui, parte 5. A gente vai estudar agora os períodos da música. Vai anotando aí algum assunto, porque nós vamos voltar na próxima aula com o fórum, tá? Para a gente já debater as matérias. Hoje está pesado, tem muita informação. Mas o problema é de vocês quando você estudar. Agora aguenta aí. Vamos até o fim. Eita, olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu sei que cada um aí de vocês tem as suas lutas, né? Todo mundo aí corre, né, para conseguir chegar. Hoje mesmo a nossa aluna, a Amanda, está de plantão, né? Mas eu vejo o esforço de vocês, cara. Eu acho que o Major também está numa diligência hoje. Eu vi umas fotos dele numa operação, parece. Acho que era ele, né? Lá no bombeiro. E o Paulo tá aí, ó. O Paulo tá fora de casa, viajando no hotel da vida aí, correndo para cima e para baixo para manter em forma aí os negócios. Cada um tem a sua história. Eu louvo a Deus porque o seu esforço, né? Deus vai recompensar. Tudo que é para o bem, o Senhor vai recompensar cada um de vocês. Glória a Deus por isso. Isso me dá muita alegria, eu fico muito orgulhoso de vocês. Vamos aqui aos diferentes períodos da música, que também tem a ver com Carlos Wesley e sua época. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Isso. Assim como a evolução humana e artística são divididas em períodos, a evolução musical também é. Como a transição entre cada época é longa e complexa, separamos aqui só alguns, né? Os principais momentos dessa evolução para referência. Vamos lá, o período Idade Média. Nesse período aí da Idade Média, a igreja ditava todas as regras culturais, inclusive em relação à música. Na época, a música monofônica, com uma única linha melódica, era muito ouvida das peças. Assim, o canto gregoriano era o mais comum. É interessante ressaltar que o trítono, intervalo de quarta aumentado, era considerado como som do diabo, e por isso era proibido de ser tocado em qualquer peça. É exato, porque assim, ó,
Você faz o Ré em qualquer posição. Tan. A quarta é tan, tan. Ela não fecha. Ela fica atrapalhando a nota ficar plena. Aí chamava de o som do diabo. Por causa disso. Tudo que não presta é o diabo, né? Mas é mesmo. Vamos agora ao período renascentista. A Renascença, gente, vai ser um movimento que vai começar no século XV, na Itália e Florença, né? Um movimento que vai começar a resgatar os valores da arte, da pintura, da poesia, do teatro e da música, por conseguinte, né? Então, períodos da música renascentista. Estamos a todo vapor. Nesse período surgiram as músicas consideradas profanas. A música no renascentista no século XIV, artistas passaram a buscar uma música mais universal, ampla, e começaram a se distanciar da igreja. Daí porque vão chamar de profano, porque vai se distanciar do sagrado. É, é nessa época também que as câmaras, as orquestras de câmaras, elas ganham vida, né? Nos bailes contratados. Até então, os músicos não ganhavam para tocarem. Agora já começaram a ganhar, porque eles iam alegrar as festas com as combinações de sons, tudo muito novo, né? E começaram então a tocar essas músicas em cabarés, em pubs, em reuniões, que ficava distante do canto religioso. E aí começou a chamar de profano, ou seja, aquilo que não é sagrado, aquilo que é comum. Olha, o período da música barroca. A palavra barroca, sabe o que quer dizer barroco? Extravagante, fora de hora, fora do comum. Barroco, a palavra francesa. Música barroca. No século XVII, as músicas evoluíram em termos de complexidade e o conteúdo apresentado era mais elaborado e dramático que o visto anteriormente. Foi nesse período que nasceu a ópera musical. Aí nós temos a música clássica. A música clássica, em um período musicalmente muito rico, surgiram as emblemáticas composições de Haydn, Mozart, Beethoven e outros lendários compositores. Surgiram também as orquestras e houve um boom nas produções musicais. Agora vem o período do século XX. Foi nesse período que nasceu a ópera musical. Também no finalzinho do XIX, do século XIX para o século XX. Aliás, por todo o século... Ah, não, a ópera musical. Se a ópera existia antes, a ópera musical foi esse período mesmo. Esse século que presenciou avanços enormes na tecnologia ficou marcado por uma avalanche de novas tendências técnicas musicais, desde o impressionismo até a música eletrônica. Além disso, a tecnologia também possibilitou maior liberdade técnica e artística, de modo que os próprios músicos e artistas deixaram rótulos e regras de lado para desenvolver estilos próprios e novos. Hoje, a música é a forma de arte mais consumida no mundo e é conhecida por sua diversidade, quebra de rótulos e formação cultural. A inserção da tecnologia tem aberto cada vez mais espaço e oportunidade para as criações, contribuindo sempre com novas formas de arte. Muito bem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, então. Quando falamos de Carlos Wesley, estamos falando do século XVIII. Ponto. Século XV, começa a Renascença, era barroca, rococó, classicismo, ou seja, o romantismo, que vai fechar no século XIX. O período que compreende o Carlos Wesley é um pouco depois do período do rococó, do barroco e do rococó. Era o período da extravagância. Gente, as igrejas se tornaram verdadeiros palcos. Era disputa de coral e de orquestra. Então, aquilo que era para ser algo simples na adoração, é muito importante entender isso aí agora, porque nós estamos vivendo isso hoje. Parece que houve uma história cíclica, né? Quando o Carlos Wesley começa a compor, que é a nossa base de adoração, ele vai estar envolvido com esse tipo de música. Tanto é
que o filho dele, Samuel Wesley, foi considerado o Mozart inglês. Ele me tocava demais. O caso Wesley vai conseguir trazer para a igreja cristã apenas um alaúde, um órgão, muito pouco instrumento, para tirar aquela ideia do glamour, do barroco, porque a reforma protestante, ela bateu em cima disso também. Tanto é que eles reduzem, né, as orquestras, o louvor, tudo a um coral e órgão. Eu cheguei no Brasil, ser criado na nossa igreja no começo, eu era pequenininho, eu tô com 56, embora não pareça, tô com um cara de 36, mas eu fui criado com órgão e coral cantando, né? Eu não sei se Nazaré tem isso, mas tinha pessoas com coral. Isso remonta, cara, dessa época aí, ó, que é pós-reforma. A reforma deu um soco nesse glamour. E isso aconteceu com a igreja primitiva no sexto século. Até o sexto século ela resistiu, porque ela dizia que as músicas badaladas, músicas cheias de coisa, instrumento, não sei o quê, eram músicas que reportavam as orgias de Roma, ou as orgias gregas. Então a igreja resolveu ser mais simples, para não dar a ideia que né, eles estão junto com o mundo. Só que com Constantino, quando ele abriu as porteiras, muitos povos vieram para a igreja de outras nações e trouxeram costumes. Quando chegou o tempo da reforma, estava no auge. Os cultos eram verdadeiros espetáculos. Não era culto, era espetáculos. A reforma veio e falou, não, para o show. Vamos voltar para o nosso órgãozinho lá, nosso pianinho, entendeu? E hoje a gente não está vivendo nada mais diferente, não. As igrejas são um verdadeiro show. Quer ver uma coisa? Olha só. Os caras cantam, os grupos de louvor hoje, né? Eles cantam as músicas com os arranjos complicados, cara, um negócio estranho. Aí a luz acabou. A luz acabou. Acabou tudo, parou tudo. Aí pega o violãozinho e canta. O único que é digno de receber. Eu pergunto pra essa galera, desprovida de inteligência, pra não falar outra coisa. Por quê? Por que eu não canto o que é essencial? Ué, cadê aquela música de arranjo? Por que não canta ali na capela quando acaba a luz? Aí tem que voltar para as musiquinhas mais simples, mais comum, né? Não é interessante? Então, o Carlos Welles vai pegar o período já entre o Barroco e o Rococó, que é o auge do glamour, e aí vai entrar a base wesleyana de adoração. Era a coisa mais simples e totalmente bíblica. Não havia antropologia, não havia alguma exaltação humana na música dele. Eles. Agora, gente, veja bem, olha que aula importante. Olha que aula importante. O Carlos Wesley consegue atravessar um período de maior profanação da igreja na época, dos maiores glamours da época, ele consegue voltar para o simples, não lançou da filosofia grega, tampouco da filosofia francesa, lembrando que o tempo de Carlos Wesley está acontecendo a queda da Bastilha, a revolta francesa, a Revolução Francesa de 1789. Ele morreu um ano antes. Então, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Ele não lançou mão da filosofia grega, tampouco da filosofia francesa, tampouco desse glamour das orquestras e tal, e trouxe um legado inológico, um dos mais lindos que existe no mundo. Então, assim, eu tiro o chapéu, né? E eu agradeço a Deus pela vida desse homem, porque ele foi realmente uma grande referência, né? Para as bases wesleyana da, da, né? Da adoração, né? Ok? Então, a gente está vendo aí o que causou o movimento wesleyano de adoração. Agora, depois do caso Wesley, houveram outros compositores wesleyanos, até mulheres compositoras, né? Não é só ele que fez música, não. Muita gente fez aí, muitas pessoas fizeram. Quem é contemporâneo dele é o Isaac Watts, ou Isaac Watts. Ele fez muitas músicas interessantes e conhecidas,
Ele é contemporâneo do tempo aí do Carlos Wesley, né? Ok? É isso aí. Alguma pergunta aí? Alguma colocação? Alguma participação aí? Pode se manifestar. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o Daniel. Pegando para o Daniel. Ô, Daniel, é assim, qual a importância... Ah, não consegue falar. Ué, deixa lá de novo. Deixa eu ver como é que tá esse negócio aqui. Por que que tá assim, gente? Estou me sentindo boicotado nessa aula. Eu tô, Eu estou percebendo a maldade humana. eu tô me sentindo Alexandre de Moraes aqui. Ô, Eu sei que Daniel, eu falo demais. Eu vou me controlar nas próximas aulas. Pode deixar, não precisa me cortar no microfone, não. essa... Professor, eu tive um problema sério aqui, ó. Eu nem quis interromper porque o senhor estava embalado, mas quando o senhor começou a falar do barroco, para mim a internet acho que falhou e eu não consegui ter mais acesso a nada à aula até quando o senhor acabou o barroco. Então o barroco eu perdi. Então, eu vou fazer a pergunta pro Flávio, então. É. Eu perdi minha chance de responder a pergunta? É porque eu vou perguntar, mas acho que eu estava dentro do que estava falando, talvez. Pergunta, se eu não souber, eu peço ajuda pro Flávio. Tá bom, então. Vou perguntar. Qual que é a importância de entender essas eras que são paralelas a essa composição? Porque, veja bem, qual que é a influência do Carlos Wesley hoje no Nazareno, nas igrejas wesleyananas, no mundo inteiro? O Carlos Wesley, ele influenciou a questão da, da a palavra bíblica na música. O Carlos Wesley, ele influenciou a questão das trovas. Lembra que eu falei das trovas aí do começo? As trovas ele copiou também desse período aí, que são pequenos trechos. Eu lembro que, rapaz, eu era pequeno, a gente cantava, ó, quer ver, ó, vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo, vai. Cânticos pequenos, que isso aí ele fez, que foi um trabalho para as crianças, né? A pergunta é, qual que é a importância de estudar a época para entender o que se passou no comportamento político, né? Dos wesleyanos do começo, né? Os pioneiros. Então, deixa eu falar. O Flávio também tá sem som. Não sou só eu que tô me sentindo boicotado. O Flávio também está se sentindo ali rejeitado no canto. Mas, Consegui. deixa eu falar já. Viu? Eu acho que eu sei responder. Pode ser que esteja errado, mas eu acho que vou tentar responder. Não tem nenhuma época, história que surgiu do nada para o nada. É sempre uma construção, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando chegou ali na época do Barroco, pelo que eu entendi, que houve o grande glamour, que houve o grande ostentação da música, era isso, É, né, professor? Então, tentação. deu para ver que perdeu o foco de adoração a Cristo, e a época de John Wesley, de Carlos Wesley, eles tiveram que quebrar isso. Então, Uhum, estudar esse período histórico é entender como que eles, numa época de tanta devassidão, eles conseguiram voltar ao simples e o certo, adoração a Deus. uhum. E por que da onde que eu me sustento com isso? Hoje, muito me falaram já, não só do louvor, mas perante o grupo de louvor, me falaram assim, ó, hoje tá assim, hoje tá assado, não tem mais salvação. Mas não é que não tem salvação. A gente pode olhar como John Wesley, como Carlos Wesley, como um exemplo vivo do que eles viveram, do por onde eles passaram, para voltar sim ao âmago da adoração a Deus. E também tem mais uma questão. Quando eles estiveram ali na época deles, que eles fizeram aquela época pode ser chamada de reforma, né? Pós-reforma. Pós-reforma. É A época do pós. pós-reforma, eles conseguiram mudar o rumo da adoração de uma forma assim radical. Então, a partir dele, começou a se construir uma nova cultura de música que, com o passar do tempo, também tendeu a se corrompendo. Então, Sim, também analisar esse período de pós-reforma é analisar aonde foi que foi quebrado o ciclo vicioso e também aonde foi decaindo com o passar dos anos. muito bem, ótimo. Viu Faça... só? E Não. tentaram passar de mim, bloquear meu microfone. Eu estou me sentindo, como que é o termo, assim, caçado aqui hoje. Censurado. Minha pergunta vai para o Paulo agora. Paulo, você acha, Paulo, que hoje em dia, na nossa atualidade,
as igrejas estão tendo o mesmo cuidado que teve Charles Wesley e Carlos Wesley na época, o John, porque eles não foram afetados pelo glamour, pelo barroco, pela né, a suntuosidade do momento e mantiveram a doutrina da palavra de Deus sem a filosofia e o mais simples possível. Você acha que hoje as igrejas fazem isso ou o que está fora está influenciando demais a igreja? Então, pastor, a gente tem falado sempre sobre isso, né? Na última aula que nós tivemos, nós falamos, por exemplo, sobre as igrejas pretas, né? Não que eu tenha alguma coisa contra a igreja preta, não é isso. Mas, assim, o que que acontece? É que hoje se cria toda uma atmosfera para a atração de pessoas, para que as pessoas possam sentir a presença de Deus e serem impactadas e possam ser afetadas emocionalmente, sendo que o centro tem que ser Cristo, né? O desejo o desejo de estar na presença de Deus já deve bastar, né? As pessoas lá na África, as pessoas cultuam a Deus embaixo da árvore, né? Os cultos têm Uhum. 6, 7 horas, né? E quando a gente traz, por exemplo, para a musicalização, não é muito diferente, né? Estou falando que a gente não é afetado, impactado, né? Não estou querendo ser hipócrita com isso, não é isso, não. Mas eu vejo que, de certa forma, existem muitos moveres que de certa maneira, refletem no culto, né? Daquela coisa de falar, hoje o culto não teve bom, o instrumento não estava legal, o louvor errou, ou qualquer outra coisa. Então eu vejo que nós temos a necessidade, sim, de resgatar um pouco dessa simplicidade, né? E essa necessidade de realmente fazer com que Cristo seja o centro, né? E que a gente não tenha tantas variáveis assim para fazer com que a gente chegue à presença de Deus, né? E também resistir, né? Essas tendências de fora de mudar o altar, né? Sim, Por causa da moda, a moda que está acontecendo em fora, a moda, né? sim, Mas, aquela coisa, desculpa, só para complementar, né, você sim, citou sim. ali, por exemplo, o culto do cowboy, né? Não, vamos fazer o culto do cowboy porque o pessoal que gosta de sertanejo vai se sentir bem. Ou o motoculto porque o pessoal que anda de moto vai entender, vai ter sinergia aqui com a nossa igreja, né? E aí se perde um pouquinho, né, daquela coisa de pregar o sacrifício de Cristo na cruz, né? Que é realmente o que tem que fazer com que as pessoas realmente se acheguem a Deus. A minha pergunta agora vai para o Flávio. Flávio, eu já vou adiantar para você. Eu não aprovo aquela questão da musiquinha tocando no fundo da mensagem. O cara cantando, pregando em um fundo musical. Ou o cara tocando, ou a música, sabe? Os americanos fazem isso de outra forma. O teclado lá, quando começa a glorificação bem forte, o cara faz um negócio de teclado lá. Mas no Brasil, o que eles fazem para mim é PNL. É uma indução, tipo um divã. É tipo, eu sou, agora a opinião do professor. Não estou dizendo que não estou dizendo que é doutrina da Nazareno, nem da Wesleyana. É pensamento meu como músico. Eu não concordo com fundo musical na hora da palavra. O fundo musical, ele está ali para ficar preparando a pessoa emocionalmente, mas para mim, quem prepara a pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não precisa de ajuda de música de fundo, para o cara sentir, meu Deus, estou sendo tocado, tá mexendo comigo, tá me relaxando para vir, para dar aquele fundo. Eu sou contra. Você pode e tem o direito de discordar de mim. O que você acha dessa posição que as igrejas fazem? Pode ser franco, pode ser sincero. Então, eu vejo assim que já fui ministrar a palavra e a altura do fundo me atrapalhou nessa questão, né? E também, olhando agora na questão que o pastor falou aí, também parece que nós estamos querendo ajudar, né, a palavra, né? A gente parece que não está confiando plenamente na palavra, né, que vai ser ministrada ali, né? O pregador vai estar explanando a palavra. Parece que a gente quer ajudar, né? A gente quer abrandar, né? A gente quer trazer a mesma coisa do louvor também, né? A gente quer trazer louvores da atualidade. Se a gente colocar lá, tipo, um exemplo, né, um culto de jovens, você colocar um louvor da harpa, você está escandalizando, né? Então a gente está querendo, a gente tem abrandado as coisas. Então, na minha opinião também,
eu fico assim, porque aqui na igreja a gente faz, né? Mas eu fico assim, eu particularmente já me incomodou isso já me incomodou assim do fundo musical, sim. E eu também entendo que é um romantismo, né? Tá criando Mas um clima, né? para mim Tá criando é um uma clima. indução, é uma indução para mim. Isso, indução, aham, Eu não exatamente. preciso induzir ninguém a nada se tem o Espírito Santo que vai operar na vida da pessoa, Concordo. né? Então eu não sou muito chegado nisso, não. Ok, Rodrigo, você escapou, não tem pergunta para você, mas no próximo bloco nós vamos abrir para você falar. Bom, gente, isso aí é mais uma aula que nós vencemos. Pastor, Sim. Então, pastor, pode eu sei falar que não tem também. pergunta para mim, mas assim, pastor, Diga lá. por exemplo, né? Eu quando já, né? Quando, por exemplo, o senhor vai pregar lá, o senhor vai pregar sobre um determinado tema, né? Geralmente eu gosto de, quando eu fazia louvor, agora eu parei, né? Eu sempre Uhum. gostava de perguntar assim para o pastor que é ou para o pregador qual louvor ele ia fazer, né? Para que a gente pudesse trabalhar naquela mesma visão, né? Que os louvores já fosse, é, não vou dizer induzir, mas já que ele vai falar sobre determinado tema, eu faço os louvores naquele tema, né? Sim, Isso é sim. uma forma de indução também? Não. Não, não, é diferente. Você está fazendo uma harmonia em cadeia litúrgica, é diferente. Quando eu falo indução, é ter algo ajudando, empurrando o emocional da pessoa, trabalhando Eu ali o entendi. cognitivo. Não, o que você está fazendo é totalmente normal, você não tem problema não. É até bonito você fazer uma coisa sequencial, não é indutiva não. É pelo contrário, é dedutiva. Isso é muito bom. Ok, vamos para o intervalo. Então Agora tá. sim, vai ser 5 minutinhos, porque eu preciso tomar água aí, né? Amém? E glória a Deus. E o João Paulo também precisa escovar os dentes, que acabou de jantar. Pronto, vamos nessa. Amém, gente.